No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você algo que eu estou lendo agora, né? Estou lendo 2 Timóteo, estou numa sequência, li 1 Timóteo e agora eu entrei em 2 Timóteo capítulo 1. E antes de eu começar a ler esse versículo, eu fiz uma oração a Deus e nem sabia do título, um incentivo à felicidade. E a minha oração estava quase no mesmo ritmo, assim, né? Tava falando a mesma coisa, eu não tinha visto. E quando eu vi o título, eu falei, uau! Então, o Senhor quer falar comigo através das Escrituras. Eu quero compartilhar aqui com você algo que eu estou lendo aqui, e aquilo que Deus foi falando ao meu coração, eu quero compartilhar com vocês. E esse texto está em 2 Timóteo, capítulo 3, e o título daqui da minha Bíblia está na NVI, que está escrito assim, que é um incentivo à felicidade. E aí, a partir do 3, ele vai falar assim: dou graças a Deus, a quem eu sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você. Noite e dia as minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que minha alegria seja completa. Recordo-me de sua avó, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que quem habita em você e que habita em você também. O contexto, né, eu vou contextualizar. O contexto aqui é: Paulo está preso por pregar a palavra de Deus. Paulo ele está preso porque ele teve um encontro com Jesus e esse encontro mudou a história de Paulo. Paulo ele passa de perseguidor de cristãos a ponto de matá-los para agora ser um perseguidor, para ser agora um que vai ser perseguido e preso por causa de Cristo Jesus. Não que Cristo Jesus estava punindo ele, mas foi pela vontade de Deus que Paulo fosse agora um discípulo de Cristo. E Jesus se apresenta para Paulo de uma maneira extraordinária. Paulo tem uma visão de Cristo. Paulo ouve a voz de Cristo dizendo aquela frase tão famosa: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele fala: não, meu Senhor, eu não estou te perseguindo. E Jesus fala para ele: você está me perseguindo quando você está atrás daqueles que levam a minha palavra, que estão levando aquele evangelho que eu ensinei para eles de um reino vindouro. E aí Paulo ele fica cego por 3 dias e ali começa o ministério de Paulo, e Paulo passa agora a ser um discípulo de Cristo, conhecendo essa doutrina, estudando a palavra, agora examinando as Escrituras, e tudo que ele já tinha aprendido agora faz sentido para Paulo, e Paulo agora ele se torna um discípulo, um apóstolo, um mestre de Cristo Jesus. E por conta disso, Paulo ele causa em outras pessoas, tanto religiosos quanto pessoas que não eram religiosas, mas por falar de um reino, por falar de autoridade, por falar de um governo, algumas pessoas começou a falar: não, que nem o Império Romano, o Império, naquela época eles não queriam dividir seus governos, e Paulo estava pregando de um governo novo, de um reino dos céus diferente, e eles não queriam perder o poder deles. E Paulo estava sendo preso por pregar essas palavras. Paulo também não estava sendo preso e machucado só por esses impérios, né, da época, mas também pelos próprios religiosos que não entendiam, que falavam: não, esse Jesus que você está falando, ele não veio, isso é heresia, ele vai vir ainda e tal, você está falando blasfêmia. E aí ele também era perseguido pelos próprios, né, ali da onde ele convivia. Quando ele entrava nas sinagogas para pregar o evangelho, ele saía dali muitas das vezes preso ou machucado ou açoitado, porque eles ouviam e isso causava coceira, isso causava indignação, porque eles falavam: não existe isso. E Paulo ele foi preso, e aí agora ele manda cartas a Timóteo. Timóteo é um jovem que
por imposição de mãos de Paulo, né, por recomendação de Cristo Jesus, por Deus ter falado com ele, Paulo ele impõe as mãos sobre Timóteo e fala: Timóteo, ensine a minha palavra, porque esse era um desejo de Timóteo também. E Timóteo agora passa a ser meio que um discípulo agora de Cristo Jesus, através da vida de Paulo, e ele começa a mandar cartas a Timóteo, incentivando ele a ensinar e a perseverar. E aqui em uma dessas cartas, Paulo está incentivando a Timóteo a felicidade, porque o contexto aqui, Paulo está preso, então Timóteo estava triste, porque ele não estava bem, né, por conta de Paulo estar preso, né, então ele está aqui triste. E aí Paulo dá uma carta, escreve uma carta, fala: graças a Deus, a quem eu sirvo, com consciência limpa, eu tô aqui preso, mas eu tô com a minha consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Paulo estava preso, mas estava lembrando, tinha uma preocupação com Timóteo. Paulo falava que Timóteo era filho dele. E aí ele fala assim: eu lembro de você eu lembro de você dia e noite em minhas orações, lembro das suas lágrimas, desejo muito te ver. Ele sabia que Timóteo estava triste. E ele fala: eu desejo muito vê-lo você. E ele manda na carta, ele fala assim: recordo-me de sua fé não fingida. Recordo-me de sua fé não fingida. Sabe? Que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido, Timóteo, de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Ele traz a Timóteo a lembrar de que ele mantenha viva a chama do dom de Deus que está nele. Paulo nos chama para nos lembrarmos daquilo que Deus o dom de Deus sobre a nossa vida. Qual é o seu dom? Qual é a sua habilidade? Ele está falando assim: por essa razão torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus sobre a sua vida, sabe? Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, Timóteo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele não deu. Ele não deu esse espírito de medo que causa essa infelicidade. Ele não deu esse espírito de covardia, esse espírito de parada, de não fazer nada, esse espírito de medo constantemente, medo do futuro, medo da circunstância, medo de ser perseguido, medo do que vai por vir, medo do que está acontecendo na nossa nação, das notícias, mediante tantas notícias ruins. Ele não nos deu esse espírito de medo, de covardia. Ele nos deu um espírito de poder, amor e de equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. Foi isso que o Senhor nos deu. Portanto, ele vai falar para Timóteo: não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte e trouxe luz à vida e imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que confiei até aquele dia. Essa parte aqui falou muito comigo, porque é isso que determina a nossa felicidade. É isso que vai determinar como vou acordar nesse dia.
Em quem você tem crido? Em quem você tem confiado a sua vida? Em quem você tem depositado a sua confiança? Essa é uma pergunta que o Senhor me fez e Ele está fazendo para nós. Em quem você tem depositado a sua confiança? Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que tu perturbas dentro de mim? Por que eu estou com esse espírito de medo? Esse espírito de covardia? Por quê? Paulo, ele sabia em quem ele cria. E mesmo estando preso, ele estava pregando a palavra. Mesmo estando encarcerado, pregando a palavra. Incentivando a felicidade a Timóteo. E hoje incentivando nós também. Paulo estava preso. Estava com fome. Paulo estava em condições desumanas. Mas ele reforça: por essa razão também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. O que confiei. Paulo, ele confiou a vida dele. Ele entregou a sua vida completamente a Cristo Jesus. Ele se submeteu a Cristo Jesus. E ele estava contente. É uma passagem que ele fala assim que mesmo com fome, mesmo passando por tudo que ele estava passando, ele fala que mesmo com fome, mas alimentando os outros, mesmo preso, mas libertando outras pessoas, mesmo estando não tendo nada, mas enriquecendo outros, sabe? E às vezes a gente fica tão, tristes por coisas que acontecem na nossa vida, por um desemprego, um diagnóstico de doença, situações adversas que acontecem na nossa vida, problemas emocionais, problemas conjugais, e a gente fica, tristes. Poxa, Deus não está me vendo, Deus não está, querendo me responder. Mas hoje eu venho com essa palavra de incentivo para você se alegrar no Senhor e depositar a sua confiança em Deus, depositar a sua vida em Cristo Jesus. Porque às vezes a gente colocamos a nossa vida na mão do outro. Nós colocamos a nossa confiança, porque Ele é poderoso para guardar aquilo que lhe confiei até aquele dia. E nós confiamos a nossa saúde mental, a nossa vida, tudo é na mão do nosso esposo, na mão da nossa esposa, se você é homem que está assistindo esse vídeo, se é na mão dos filhos. Quantas pessoas colocam você coloca a sua confiança nos seus filhos, você passa uma vida, você entrega a sua vida, para os seus filhos. E sim, nós somos mães, nós entregamos a nossa vida, se for preciso. Mas a sua confiança, a sua esperança, ela não pode estar naquilo que é físico, naquilo que é, passageiro. A confiança de Paulo, ele falou assim: olha, por essa razão, eu também estou sofrendo, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Eu sei. Paulo, ele tinha essa convicção de quem ele cria, mesmo preso, mesmo açoitado, ele tinha essa certeza de quem ele tinha confiado a vida dele. A minha pergunta para mim e para você hoje é: em quem eu tenho crido? Em quem eu tenho colocado a minha confiança? Eu tenho colocado a minha confiança na minha conta bancária? Eu tenho colocado a minha confiança no meu marido? Eu tenho colocado a minha confiança naquele empreendimento maravilhoso que eu fiz? Eu tenho colocado a minha confiança na minha igreja local, no meu círculo de amigos, na minha família? Eu tenho colocado a minha confiança nisso? Deixa eu falar uma coisa para você, essas coisas são passageiras.
Agora, de pouco, aconteceu um vendaval em Rio Bonito, aqui no interior do Paraná. Tudo se perdeu, escola fechou, empresas estão abaixo, casas, quase 95% da cidade ela foi destruída, completamente. 95%, quase a cidade inteira, ela foi destruída por um simples vento que durou, o quê? Em menos de minutos? Em menos de minutos, tudo se foi. A sua confiança está no seu marido? Não, meu marido, minha esposa, meus filhos. Deixa eu falar uma coisa para você. A sua empresa em um minuto pode ir pro chão. Estamos passando por um colapso terrível no nosso país. A sua conta bancária em milésimo. Quantas pessoas falaram que em milésimo segundo o seu dinheiro saiu da conta? Sabe, na pandemia a gente viu isso. Empresas de uma noite pro dia tiveram que fechar e colapso total. Se a sua confiança está em pessoas, em pastores, em líderes, em seus amigos, não, meus amigos não me abandonam. Eles são amigos desde a infância. Eles podem te abandonar. O seu marido pode faltar. Os seus filhos vão casar e vão embora e vão constituir família. A sua empresa, ela pode ir abaixo em milésimo de segundo. Tudo pode estar debaixo. Tudo pode estar rompido, mas aonde está a sua confiança? É isso que vai determinar a nossa felicidade. Porque eu estou aqui gravando esse vídeo, mas é para mim também. Porque às vezes a gente fica reclamando tanto da vida, a gente reclama tanto, ai, tá faltando isso, ai, tá faltando aquilo, ai, por que que... Ai, não, fica fazendo perguntas, ai, por que que eu tô assim, por que que... Tá, e não tem importância você perguntar. O salmista, ele falou isso, minha alma, por que está abatida? Por que tu perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda te louvarei. O convite do Senhor para a nossa vida hoje, o convite do Espírito Santo hoje para a nossa vida é: em quem você tem crido? Em quem você tem crido? Em quem você confiou? É que vai determinar a verdadeira felicidade. Porque felicidade não é você ter muito dinheiro na sua conta. Felicidade não é você ter uma família perfeita. Felicidade é você ter a própria fonte de vida habitando dentro de você. Porque quando os dias maus chegar, aquela paz que excede todo entendimento humano, ela vai se sobressair. Porque se nós não nos agarrarmos a Cristo, se nós não entregar a nossa vida de fato e de verdade a Cristo, submetê-la a Cristo, realmente vamos viver como nós estamos vendo hoje. Hoje é comum falar sobre burnout, hoje é comum falar sobre depressão. Hoje está crescendo muito a pessoas, Deus está levantando pessoas para ajudar outras pessoas com questões mentais. Porque há uma sobrecarga, há um peso emocionais sobre nossas vidas que nós não lidamos com isso e fomos deixando, e aí está chegando ao colapso. Hoje Deus está levantando terapeutas, homens e mulheres terapeutas, psicólogos, sabe, para ajudar, porque a gente tem depositado a nossa vida, confiado a nossa vida a pessoas, a coisas que em milésimo segundo ruim, e aí a sua vida vai abaixo, e aí você entra numa depressão, você entra numa crise de pânico, você entra num casulo e se fecha ali. E aí Deus tem levantado soldados, homens de Deus, mulheres de Deus, para se formar em psicoterapia, em terapia, para ajudar outras pessoas, porque nunca se ouviu falar tanto nisso. Por quê? Porque a gente, mas eu coloco minha esperança em Deus. Sim, mas precisamos confiar em Deus. Precisamos colocar a nossa vida em Deus, porque os dias são maus. E, sabe, eu amei ouvir essa palavra hoje, eu quis compartilhar com você. Talvez você está passando pela mesma situação, talvez você está passando por uma situação, sabe, de tristeza, sabe, porque algum ente querido está preso, como Paulo aqui estava preso e Timóteo estava bem triste. Talvez você esteja triste porque foi confiado algo a você e você fala, mas, cara, como que eu vou pregar se a minha vida, ela também não está bem?
Como que eu vou pregar se o meu mestre que me ensinou está preso? Como eu vou pregar? Como eu vou exercer o dom de Deus sobre a minha vida se essa área X aqui não está boa? Se a área Y não está boa? Como que eu vou pregar? Como eu vou falar? E Paulo está incentivando a Timóteo. Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Amor. Amor às outras vidas, amor, poder, o poder da palavra, sabe, o equilíbrio, viver uma vida equilibrada. Ele deu isso, ele está incentivando, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou um prisioneiro dele. Sabe? Ele está incentivando, então, retenha com fé o amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que foi lhe dado, foi confiado, guarde por meio do Espírito Santo. No capítulo 2, ele vai falar a comparação do que realmente é a nossa vida, se a gente for colocar nessas condições. Ele vai falar assim no capítulo 2, que a partir do versículo 2, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-la a outros. Paulo estava preso, passando por uma situação bem difícil, mas ele sabia em quem ele cria, ele sabia em quem ele tinha depositado a vida dele, ele confiou, ele estava ensinando Timóteo e incentivando Timóteo, alegra-se, Timóteo, fica feliz, né? Eu sei a fé que habita em você. E ele está incentivando. E assim, as palavras que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, que sejam fiéis para também e seja capaz de ensiná-la a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, Timóteo, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Ele está comparando os soldados, que nenhum soldado deixava a sua vida ali, né, particular, a sua vida, sabe, o que você estava passando, o que você estava enfrentando, ali uma crise na sua casa, ou uma crise no casamento, uma crise financeira ali, interferir na sua vida civil, porque você era um soldado. Você se alistou naquela época, o soldado se alistava e, cara, praticamente ele estava dando a vida por outras pessoas, porque naquela época eram lutas sangrentas que muitos não voltavam para casa, muitas mulheres ficavam viúvas. Numa carta anterior de Timóteo, ele fala sobre essas mulheres viúvas, porque essas mulheres, elas deixavam de ter maridos, porque esses soldados, esses homens, eles eram obrigados também, né, a se alistar. E que ele fala que ele dá um exemplo, ele fala, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Era uma honra servir ao exército romano para aquelas pessoas, era uma honra servir a um exército naquele tempo. Era hombridade, sabe? Ele dá outro exemplo aqui, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Como vamos ser coroados se nós desistimos? Se nós... essa caminhada tá dura demais. Essa corrida aqui, esse exercício físico, quantas vezes, né, nós deixamos de nos exercitar na academia porque, não, dói demais. Eu mesmo, esses dias, eu fui fazer academia e nunca tinha feito exercício e fui fazer exercício, as minhas pernas doeram. Eu fiquei, acho que, uma semana com as pernas doendo, tive que tomar remédio relaxante muscular para melhorar. Por quê? Porque você não está acostumado. Aí você para e você não tem o resultado, aquela calça não entra, sabe? A sua saúde física tá ruim porque você não persistiu. Mas por quê? Porque estava tudo enrijecido, estava tudo duro, então a gente precisa fazer. E ele tá falando, e nenhum atleta, como que você vai receber uma medalha de corrida se você nunca competiu, se você nunca correu? Entende? Eu vou fazer essa semana, agora dia 29, eu vou participar de uma corrida voluntária que uma amiga me convidou. Eu nunca fiz corrida, é a primeira vez que eu vou fazer corrida. E na verdade ela falou, olha, não precisa correr, só vamos caminhando, né? Mas é uma corrida. Eu nunca participei de uma corrida.
sabe? E sei que vai ter muitas outras pessoas de outros países lá que correram, competiram e ganharam medalhas. E olha onde que elas estão vindo. Então ele está dando outra comparação. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. E ele fala para Timóteo refletir. Ele fala assim: Timóteo, reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. E aí, sabe, eu fico pensando nisso, que nós, como soldados, às vezes você tem um ministério que Deus te chamou para pregar, para louvar, para cantar, para ministrar aqui no YouTube, e a gente deixa a nossa vida civil, a nossa vida comum, porque nós colocamos a nossa expectativa, às vezes na nossa força do nosso braço, porque às vezes não é só colocar expectativa ou confiança em outras pessoas. Nós mesmos às vezes colocamos a expectativa em nós mesmos. Não, eu consigo, eu posso, eu vou. E sim, você consegue, você pode, mediante a Cristo Jesus, mediante a graça que Ele deposita dentro de você. E às vezes você fala assim: não, Deus, pode deixar que eu faço. Não, Deus, eu dou um jeito aqui, sabe? Deus te deu uma ordem e você está fazendo do seu jeito, da sua maneira. E aí onde vem as crises de ansiedade, as depressões, porque você quer fazer do seu jeito. E Deus, Ele sabe, Ele te conhece, Ele conhece seu corpo, Ele conhece suas emoções, Ele conhece que você não vai dar conta de fazer aquele monte de coisa e ainda obedecer ainda. Tipo, cara, calma, eu só te chamei para isso. Então, sabe, que hoje, sabe, você possa ser essa fonte de esperança para as outras pessoas, e que através da minha vida eu possa ter animado você, né, incentivado você à felicidade, e dizer que Deus, Ele não te deu um espírito de covardia, e dizer para você que Ele não te deu um espírito de medo, e dizer para você que Ele te deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. Dizer para você que, fazer uma pergunta a você, que você responda para você nesse dia: em quem você tem crido? Em quem você tem depositado a sua confiança? Porque por mais que você esteja passando por ventos fortes, anima-te. Anima-te, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, não se envergonhe de falar de Cristo para as outras pessoas. E quando você entende em quem você tem crido, você sabe que muitas das promessas, elas não são para essa vida, elas são eternas. E que sim, aquele que prometeu fazer a obra na sua vida, Ele é fiel para cumprir. E no tempo certo, Ele vai cumprir. Nós somos depósitos de Deus. Ele deposita em nós a sua graça. Ele deposita em nós para que nós possamos gerar vida em outras pessoas. Somos como um vaso de barro na mão do Criador. Ele que deposita em nós. E conforme, eu sempre falo isso, que enquanto eu estou fazendo aquilo que Deus me pediu para fazer, Ele está cuidando das minhas coisas. Eu confiei a minha vida a Ele, eu confiei a minha esperança nele. E quando eu confio, eu não preciso me preocupar, porque Ele é fiel para cumprir. O que Ele tem te pedido? O que Ele tem te chamado para fazer e você estagnou, parou, se acovardou? Ele não te deu um espírito de covardia, Ele não te deu um espírito de medo, Ele te deu um espírito de ousadia. De ousadia para enfrentar essa dificuldade financeira, de ousadia para enfrentar essa situação que você está passando no seu casamento, com oração, com jejum, com palavra falada e declarada dentro da sua casa. Foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Cristo deu a sua vida por nós, para que agora nós tivéssemos vida nele. Se esse vídeo fez sentido para você, eu oro para que chegou nas pessoas certas que estão passando por essa incerteza da felicidade e que estão se acovardadas, encurraladas com medo, né? Afrontadas pelo que o inimigo tem falado para elas. Eu quero te dizer que
que você medite nessa palavra, que você vá em 2 Timóteo e lê o capítulo 1 inteiro e vai até o 2, e que o Espírito Santo ele possa ainda revelar mais segredos para você naquilo que você precisa, tá? Que você possa se animar nessa palavra e estar feliz, né? Porque Cristo, ele tem o melhor para nós. E enquanto estamos presos nas nossas dificuldades, mas Ele está cuidando de nós, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com mais pessoas. Deixa seu joinha aqui para que o YouTube entenda, entregue para mais pessoas, para que essas pessoas sejam evangelizadas e alcançadas pelo amor de Cristo, pela bondade e misericórdia de Deus, tá bom? E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.